Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como sempre digo, sou apenas um humilde corintiano que quer o melhor para esse clube, quer o bem desse clube. Então, por favor, se inscreva e deixe o like para que cada vez mais o canal tenha força no YouTube e a Fiel tenha voz no YouTube. Então, fiel, falar sobre o debate, tudo sobre o debate ontem entre Augusto Melo e André Negão, trazer os detalhes para vocês, os temas falados e também a desenvoltura de cada candidato para vocês. Iniciando, houve questionamentos, obviamente, por que cada presidente seria, ou melhor, qual o motivo de cada presidente ser eleito, né? Foi feita essa pergunta para cada um deles. O André Negão, eu não vi nenhuma proposta, assim, ele apresentando nenhuma proposta em relação a como baixar as dívidas, a como fazer o Corinthians voltar ao âmbito de vencedor. O Corinthians está há 4 anos sem ganhar um título, há 5 ou 6 anos sem ganhar um título de renome no Brasil. Né? O último foi o Brasileiro em 2017. Então, eu não vi ele falar nada a mudar esse parâmetro, a mudar esse cenário. Simplesmente ele falou muito em passado, gente. Isso daí me incomodou muito em relação a ele, tá? Você já sabe minha posição, mas eu vou tentar ser imparcial aqui. Só que mesmo sendo imparcial, eu não consigo apontar o André Negão como bom candidato, né? Consigo apontar muitos erros. Ele falou muito em André Sanches, falou até no Duílio, que tá fazendo uma merda, porque se o Duílio quiser ajudar ele, se ele for eleito, se o Duílio quiser ajudar, ele vai deixar o Duílio ajudar. Então, assim, falta de profissionalismo, porque o Corinthians não pode ficar vivendo de ex-presidente, de ex-jogador. Não, tem que ter pessoas profissionais em cada departamento que realmente mereça estar naquele cargo. Eu peço até desculpa pelo barulho, tá tendo construção aqui, né, releve. Mas assim, ele não apresentou nada que seja relevante realmente. Já a pergunta feita ao Augusto Melo respondeu que ele quer fazer o Corinthians ser mais profissional, que ele não vai ter coleguismo, que ele vai colocar os melhores profissionais que ele consegue acessar, que ele conhece de cada departamento. Isso eu achei legal, porque a gente vê o Corinthians sendo comandado na base, que talvez seja o maior bem do Corinthians hoje, com um ex-jogador, que é o Danilo. Danilo, nada contra o Danilo, é um grande ídolo do Corinthians, mas isso não credifica a estar trabalhando no Corinthians. Minha opinião é essa. A não ser que ele se torne um cara da área ali de renome. Aí sim, mas não só por ele ser ex-jogador do Corinthians, só por ele ser ídolo do Corinthians. Aí eu vou totalmente contra. Infelizmente é isso que está acontecendo. O Alessandro foi 2 vezes diretor de futebol do Corinthians. Nas 2 vezes foi um péssimo diretor. E nessa foi absurdo o negócio. E escancarou cada vez mais quando a gente vê o futebol ficando profissional. Hoje em dia, o futebol é todo profissional. A gente vê em Fortaleza, por exemplo, que é um time que veio de Série C, enquanto o Corinthians era campeão brasileiro em 2017, hoje mais organizado que o Corinthians. Por quê? Porque tem profissionais lá. A gente vê Flamengo, enfim. Aí vem o André Negão, e é perguntado a ele por que o Corinthians foi colocado naquela situação, né, daquela dívida de 1 bilhão, sendo que eles pegaram o Corinthians devendo 150 milhões de reais, se eu não me engano, e entregou devendo 1 bilhão. O André Negão falou o seguinte: a gente ganhou Libertadores, se cometeu até uma gafe que disse que o primeiro Mundial do Corinthians foi em 2012, né? Como é que um presidente, um cara que é presidente do Corinthians, comete uma gafe dessa? Não dá. Né? Falou que o primeiro Mundial do Corinthians foi em 2012, falou que ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, que ganhou 3 brasileiros, ganhou... Beleza. Agora vamos lá. O Palmeiras, com a chapa deles lá atual, ganhou tanto título quanto o Corinthians, talvez até mais que o Corinthians, porque ganhou 2 Libertadores que tem um peso incrível. Com a Abel também foi um absurdo. O Flamengo também. Aí, nem por isso a gente vê o Palmeiras devendo 1 bilhão, a gente vê o Palmeiras baixando dívidas, a gente vê o Flamengo baixando dívidas. Por que o Corinthians aumentou? Então, assim, ele quis justificar as dívidas do Corinthians com os títulos. Ou seja, ele falou, a gente deve 1 bilhão, mas a gente ganhou. Eu falei, aí o Augusto Melo falou, só porque ganhou o título você pode endividar o clube? Palmeiras não endividou, Flamengo não endividou. Por que o Corinthians endividou? Por má gestão, né? Então, isso daí ficou claro. Outra coisa que me chamou a atenção também, uma crítica a Augusto Melo foi que assim, ele não conseguia, principalmente no começo,
ele errava muito tempo de resposta. Então ele enrolava com outras coisas e acabava não respondendo muito bem o que era perguntado. É uma criticazinha ao Augusto Melo aí em relação a isso. E o André Negão, ele atacou muito a parte pessoal do Augusto Melo. Começou a colocar que o Augusto Melo tinha falido empresas dele, que não tem nada a ver, gente. Eu acho isso daí um absurdo. Claro que o cara ter sucesso na área empresarial faz ele um bom gestor, faz. Mas eu acho que quando você começa a atacar o cara muito pessoal, é porque você sabe que você não vai ganhar no argumento, você sabe que você não vai ganhar limpo. Então, o André Negão falou disso, falou que o Augusto Melo foi condenado por sonegação fiscal, falou um monte de coisa. E o Augusto Melo não atacou a parte pessoal do André Negão em momento nenhum. Mas eu vi muito ataque pessoal do Augusto Melo, que depois ele desmentiu, né? Inclusive ele coloca dados disso no site dele, no Instagram dele, que desmente tudo, dados oficiais. Só que um repórter, não foi nem o Augusto Melo, um repórter perguntou pro André Negão pelo fato dele ter sido bicheiro, ele ter sido o banqueiro de jogo do bicho, a gente sabe que é legal, né? Aí ele se justificou também, não se declarou realmente que ele é culpado disso daí, que ele realmente fez isso, né? Em nenhum momento negou, mas tá bom, justificou. E então, assim, resumo da história. Augusto Melo colocou as propostas dele na mesa, colocou o que ele vai fazer. Ele disse que vai trazer um departamento profissional para o clube social, para não tirar dinheiro do futebol para o clube social, que realmente dá um prejuízo muito grande para a parte do futebol do Corinthians. Vai trazer um diretor de futebol que seja profissional da área. O Rodrigo Caetano deve ser esse cara, já trouxe informação aqui. Ele quer fazer uma mudança no marketing do Corinthians, porque ele entende que o Corinthians é a marca mais forte do Brasil, e realmente é a marca mais forte, gente. A torcida do Corinthians é a que mais consome no país, é a torcida mais consumista do país. Então tem um potencial, se o marketing for bem feito, de realmente aumentar muito o lucro do Corinthians. Então, tá aí uma boa. Já o André Negão, sinceramente, eu não vi nenhuma proposta. Eu não tô sendo aqui imparcial, tá, gente? Mas quem assistiu o debate viu, eu não vi nenhuma proposta dele, e ele só falou que vai trazer Mário Gobi, André Sanches e Roberto de Andrade e o próprio Duílio para a gestão dele. Não vi nada dele falar nada de relevante, nenhuma proposta para o Corinthians. Então, enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!